Bendiciones, hermanos. Empezaremos hoy con la parte 2 de la lección 7, en la página 86. Empezaremos con el texto 3 sobre la conquista de Canaán y la monarquía. Amén. 86. Antes de empezarmos, gostaria de hacer una corrección que nuestro pastor dijo a respecto del inicio del pueblo elegido de Dios. Ha empezado con Jacob, pero ha empezado con Abraham. Perdónanos porque às vezes essas coisas passam, que hablamos muitos temas e às vezes passa algum nome de alguém ou de algum personagem, e quero só corrigir que o povo elegido começou com Abraão. Amém? A conquista de Canaã se passou entre a época de 1451 e 1444 antes de Cristo, es decir, 7 anos descrito em el livro de Josué. Esse foi o primeiro período de Israel em la tierra. Agora, bajo el mando de Josué, Israel cruzou el Jordão e acampou em Gilgal, junto ao rio. Gilgal siguió siendo la base de operaciones de Israel durante toda la conquista. La conquista tuvo 3 fases: sur, centro y norte. En el libro de Levíticos, Dios dio una orden a Moisés, demostrando a él todo el territorio que él tenía que dominar. Todo que había ser conquistado ya había sido dicho por Dios a Moisés en el libro de Éxodo y en el libro de Levíticos, que vamos a ver más adelante. Amén. E Josué começou esta nova fase quando Moisés morreu, e houve 3 divisões: a conquista del sur, del centro e del norte. Hacia la mitad de la conquista, el tabernáculo se instaló en Silo, que está en Josué 18, versículo 1, donde la arca permaneció ahí hasta el tiempo de los jueces. La conquista tuvo éxito porque los israelitas durante muito tempo intentando fazer toda a conquista de Israel, muitas cidades, muitos pueblos deixaram de ser conquistados. O êxito não ha sido completo porque muitas vezes eles deixavam pessoas para trás, ou seja, não destruía todo o pueblo que Deus havia mandado que destruyera a todos. Então, por esta debilidade, por essa complacência de não exterminar todo o pueblo que Deus havia ordenado, esta conquista foi pouco a pouco regredindo. ¿Por quê? Porque o pueblo, os israelitas, se quedaram impotentes. Porque Deus dijo, se não destruyera todos os pueblos, estes pueblos serão como um aguijón para vosotros. Então, era necessário que todo o pueblo que estava nesta parte para ser destruída fosse todos destruídos, lo que não sucedeu. La tierra había sido prometida, pero hubo que conquistarla palmo a palmo. Lo mismo ocurre hoy con nosotros. Tenemos que conquistar todo que Dios nos da y que Dios nos manda en todo. Los israelitas dejaron algunos filisteos vivos, algunos heveos, algunos cananeos, los sidonios,
E ao decorrer de toda a Bíblia, leemos estes pueblos sendo aguijones en las ciudades, en la vida de los israelitas. La palabra dice que todo es para nosotros. Teníamos que conquistar y no fue conquistado. Y hoy tenemos también que conquistar todo para Cristo. Dentro de nosotros hay que quitar estas partes de nosotros que no agradan al Señor. No podemos venir a Cristo y dejar un poco sin terminar. Si yo sé que tengo una debilidad en una parte de mi vida, esto tiene que ser quitada de nosotros. Porque tenemos ejemplo de Israel. Fue débil, tuve complacencia con essas pessoas e que passou mais adelante estes mesmos homens que Israel tuvo complacência foram seus inimigos ao decorrer de todos os anos e hasta o dia de hoje escutamos as histórias de essas pessoas como aguijones em la vida de Israel. A palavra diz, vamos a ler Deuteronômio 18. Solo para termos esta referência. Deuteronômio 18, 9 a 14. Para que entendamos por que Deus mandou que destruísse toda esta gente. Não simplesmente porque Deus queria que esta gente fuera exterminada para Israel quedar nesse sítio. Não. Deus mandou porque tinha um motivo. Eram pessoas que praticavam atos malos. Eram pessoas que faziam coisas que não era de la vontade do Senhor, não era agradável a Deus, as coisas que praticavam essas pessoas. Ele disse assim: quando entres em la terra que Jeová tu Deus te dá, não aprenderás a hacer según as abominações de aquelas nações. Não seja hallado em ti quem haga passar su hijo ou hija por el fuego. Quem pratique adivinação, nem agorero, nem sortilegio, nem hechicero, nem encantador, nem adivino, nem mago, nem quem consulte a los muertos, porque es abominação para com Jeová. Qualquer que hace essas coisas, e por estas abominações Jeová Deus echa estas nações de delante de ti. Todas esses pueblos faziam estas práticas. Corriam seus filhos, apresentavam ao fogo a Moloch. Tinham práticas que eram muito abomináveis delante de Deus. Então, não eram pessoas que faziam coisas pequenas. Eram pueblos que de verdade tinham práticas que eram abomináveis delante de Deus. Então, que dijo Deus? É para exterminar a todos. Não é para que quede nadie. Para quê? Para que não haja contaminação. Hoje, nós temos que ter o cuidado de caminhar com gente que não nos contamine. Hoje, nós temos que ser luz para que nossa luz pueda passar a los demás e não que o outro venga com suas idolatrias, seus conceitos, suas histórias para contaminar a nós outros. Nós é que temos que passar lo de Deus para los demás. Mientras Israel obedeció a Deus, conquistou, pero quando lo dio a la espalda, se volvió impotente. Agora, através de Israel, Deus estava estabelecendo uma nação própria, preparando assim o caminho para a venida de Cristo. Quem milênios mais tarde procedia a esta nação. A destruição de los cananeus tinha por objeto
preservar a Israel de la idolatria. Los cananeus eram uma das nações mais idólatras que tinha em esta época. E as práticas eram vergonhosas e traeria a ruína do povo de Israel. Deus também queria estabelecer um princípio bíblico de lo que solo há um Deus santo, justo e poderoso. O politeísmo predominava entre os cananeus, ou seja, os cananeus tinham vários outros deuses. Eles creiam em todo o que poderia, em bezerros, em la luna, em el sol, tudo que eles imaginavam se tornava um Deus para eles. Então, os cananeus, Deus queria que a idolatria não entrasse em el pueblo del Senhor. Amém? La tragédia é que a conquista não foi completa, lo supuso um severo castigo e sofrimento a Israel. Juízes 1:27. Juízes 3:3. Vamos a ler. Juízes 3:3. Juízes depois de Josué. Juízes 3, versículo 3. Diz assim: Los 5 príncipes de los filisteus, todos los cananeus, los sidônios e los heveus que habitavam em el monte Líbano, desde el monte Baal-Hermon hasta llegar a Amate. E foram para provar com eles a Israel, para saber se obedeceriam a los mandamentos de Jeová, que ele havia dado a seus padres por mano de Moisés. Ou seja, estas nações foram derradas em la conquista. E em la época de los juízes, houve um grande problema em várias fases de la época de los juízes por causa de estes pueblos que não foram totalmente destruídos como mandou o Senhor. Muitos crentes sabemos que temos dentro de nós, acabamos de comentar, problemas e inimigos que temos que quitar de nós. Todos nós sabemos onde está nossa debilidade. Senhor, eu aún tenho coisas que quitar de dentro, de sacar de dentro de mim, para que eu seja um cristiano de verdade, um cristiano que hace a vontade do Senhor como tem que ser, de acordo com a palavra. Amém? O livro de Josué se estende hasta el año de sua morte, em 1425 a.C., abarcando assim um período de 23 anos. Los profetas de este período foram um homem anônimo. La palavra diz em Juízes 6:8 que um varão profeta chamou a Gedeón. Não tem o nome del profeta, solo habla que este profeta varão hablou com Gedeón, ou seja, um profeta sem nome. Outro profeta também sem nome foi em 1 de Samuel 2, que um profeta habla com Eli, chamando a Eli para ser sacerdote em la casa del Senhor. Também não aparece o nome del profeta. E Débora, Juízes 4:4, que Débora também era uma profetisa, pero esta tem nome. Amém? Los Juízes. El tempo 1425 a 1095 a.C., es decir, mais de 300 anos. Juízes 11:26. Nesta referência de Juízes 11, diz o período de 300 anos. Este período se estende desde a morte de Josué hasta o final do reinado de Samuel. Livros de la época: Juízes, Ruth e 1 Samuel, del capítulo 1 ao capítulo 9, habla de los juízes. La biografia divina del pueblo se encuentra em Juízes 2:10.
época de apostasia para Israel, que não pudo resistir à influência do culto de las costumbres cananeias, e todas as partes havia um novo Deus e um novo culto. Aí é quando, como tuvieron complacência de los pueblos, estes pueblos contaminaram o pueblo de Israel, onde cada lugar que passava em Israel haviam cultos a outros deuses, a idolatria entrou. E a persecução também, porque estes pueblos começaram a pelear contra o pueblo de Israel. E em Juízes 2:16 diz que Deus levanta juízes para que livrasse os pueblos de ele de las manos de los que despojavam. Os hebreus necessitavam manter um estreito contato com Deus para permanecer por encima de las influências nocivas que lhes rodeavam. Isso deveria preocupar-nos como hoje. Hoje, nós temos o mesmo problema. A oração que eu hice hoje, amanhã, tenho que fazer a mesma ou mais. Eu não posso ayunar este mês e o mês que vem, não, já estou coberta por el mês passado que ayuné suficiente. Não. Assim são nossas orações. Eu oro hoje, oro amanhã, orei ayer e vou orando e mantendo uma vida de santificação delante do Senhor. Porque se todos os dias não mantermos uma vida de oração e busca do Senhor, estamos sujeitos a las saetas del infierno. Amém? Porque o diabo está aí para matar, roubar e destruir, acabar com nossas vidas, e nós temos que estar sempre alertas e em consagração. Amém? É como o tempo só muda, só ha cambiado nosso inimigo, a forma de inimigos. Porque antes os inimigos eram pessoas que veniam para matar, para destruir, para ser. Hoje não. Hoje temos inimigos espirituais que nós temos que estar preparados todos os dias. Em aquela época, o centro religioso de la nación estava em Silo. Luego estava o governo de los juízes. Lo que Israel tinha era a chamada forma teocrática de governo, es decir, Deus era quem dava a ordem. O pueblo recebia a ordem directa de Deus, através de alguém. Antes de los patriarcas, depois de los juízes e assim por delante. Pero o que passava? O pueblo não dava crédito. Era como se a voz de Deus não fosse suficiente. Mas adelante vamos ver que o pueblo disse, não, todos os pueblos têm um rei. ¿Por que nós não temos um rei? Então, o pueblo tinha a voz de Deus falando diretamente com eles. Pero isto não era suficiente para que eles caminaram como ordenava os mandamentos do Senhor. O princípio de los juízes estuvo marcado por la anarquía, la guerra civil, la idolatría, las invasiones extranjeras y la opresión. El libro de los juízes termina afirmando lacónicamente que cada hizo lo que le pareció bien a sus propios ojos. El libro de Juízes 21-25 tiene escrito claramente esta frase que leemos agora. Cada hizo lo que parecía bien a sus ojos. Entonces, foi lo que passou em la época de los juízes depois que morreu Josué. O maior líder espiritual da época foi Samuel. Houve vários juízes, creio que todos devem se acordar. Sansão, creio que é o mais conhecido. Gideon, que mais? Jair, Otoniel. Então, tivemos muitos juízes
en la época de los jueces, y Samuel fue el último, siendo un juez y también un sacerdote y un profeta. Amén. Pasamos a la monarquía. La monarquía empieza en 1905 a 975 a.C. Tenemos en 1 de Samuel, el pueblo llama a Samuel y dice, Samuel, necesitamos un rey. Porque no tenemos reyes. Todos los pueblos tienen reyes y nosotros no tenemos. Necesitamos un rey. Pero la boca de Dios estaba ahí hablando a través de Samuel y el pueblo quería un rey. ¿Por qué? Por contaminación de los demás. Porque ningún otro pueblo, ninguna otra región tenía un profeta, un Dios hablando directamente. Todos tenían un rey y ellos querían también un rey. Quizás às vezes nosotros miramos los demás y queremos lo que los demás tienen. Pero lo que yo tengo, que es más especial, yo no doy valor. Y necesito mirar hacia mí y entender que lo que yo tengo es más especial de lo que los demás tienen. Que lo que los demás tienen quizás yo no necesito. No necesito y no me hace falta. Hace falta a partir del momento que yo empiezo a desear lo de los demás. Y esto, nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado. Porque às vezes deseamos cosas que vai nos traer destruição. Amém? Um total de 120 anos foi a monarquia. Este período abarca os reinados de Saúl, Davi e Salomão. Os livros del período são 1 de Samuel 9, a 1 de Reis 12, 1 de Crônicas 10 e 2 de Crônicas 10. ¿Por qué está hablando de estos tres? Porque son los principales reyes, los que reinaron más tiempo en la época de Israel, antes de se dividir el reino de Israel. Antes del pueblo de Dios se dividir, solo hubo estos tres reyes unánimes, cuando el pueblo era uno. El pueblo de Israel era uno. Entonces tenía Saúl, Davi e Salomão. Esse foi um período dourado e esplendoroso de la nación. Saúl tuvo como capital la ciudad de Gaba. 1 de Samuel 10, 26. Davi em seu reinado conquistou Jerusalém de los Jebuseus e lá convertiu em sua capital. 2 de Samuel 5, versículos 6 ao 10. Sua primeira capital foi Hebron, onde ele quedou aí 7 anos. Deus hizo pacto com Davi, declarando que nunca lhe faltaria um descendente em el trono de la nación, 2 de Samuel 7, 16, que se cumpriu em Jesus Cristo, descendente de Davi, Mateus 1, 1. Quando os jebuseus eram uma de los pueblos que Deus havia mandado que conquistara. E este foi conquistado por Davi. Davi los destruiu e a cidade de Jerusalém se quedou como sendo o centro del pueblo de Israel. Então, a capital de Jerusalém foi sobre a destruição de los jebuseus através da vida e o mando do rei Davi. Davi passou em Hebron 7 anos e depois em Jerusalém hasta o final de seu reinado. O templo de Deus se construiu durante o reinado de Salomão. Salomão construiu o templo, pero Deus havia dado toda a planta para Davi. Davi foi quem recebeu de Deus todo lo que tinha que ser hecho en el templo. Como hacer, dónde sería, cómo colocar cada objeto, todo había sido entregue a Davi. Pero como Davi tenía
las manos sucias de sangre por las batallas y por muchas otras cosas, Dios dijo, no, tu sucesor hará el templo. Mi casa será hecha por su hijo. Este fue la ordenanza del Señor a David. Los estudiosos dicen que David, en la ocasión, por lo que menciona la Biblia, debe de gastado unos 20 millones para hacer todo el templo. O sea, tenía mucho oro, mucha plata, era muy rico y muy precioso el templo del Señor, la casa de Dios. El templo se inauguró en 1044 a.C. Foi construído por 30.000 israelitas e 150.000 cananeus e outros estrangeiros, porque na época de Salomão mandou que na construção fuera mezclado la gente, porque Salomão tinha muitos pactos, porque se hacía acuerdo aquí, acuerdo con los demás, se casaba con una mujer de un país, con una mujer de otro país, y esto iba haciendo con que los extranjeros también ayudaran a Salomón en el templo del Señor. Foi durante esse período quando Israel tuvo sua maior extensão geográfica, devido à conquista de Davi e Salomão. Este último dominava desde el Eufrate hasta el Gaza, 1 de Reis 4:24. Aún assim, isto não abarca a área total prometida por Deus a Abraão, que todavia não se ha realizado plenamente. Desde o êxodo de los israelitas, sua saída del Egito, hasta Salomão, transcurrieron 480 anos. 1 de Reis 6:1. Eu enviei a los hermanos en el grupo una foto, una pantalla, un pantallazo de lo que sería, lo que debería haber sido conquistado por el pueblo conforme la orden de, de Dios. Eu estou com Jesus em la cabeça, perdona que sempre amo, digo Jesus e es Dios, pero entendem, amém? Os profetas deste período eram todos profetas não literários. O que quer dizer profetas não literários? São profetas que não escreveram nenhum livro. São profetas que aparecem nas escrituras, alguém falou de eles, pero eles mesmos não escreveram nenhum livro, nenhuma carta, nem nada. Um grupo incluindo Saúl. Aqui em 1 de Samuel 10:10, diz que Saúl encontra com um grupo de profetas e empieza a profetizar junto com estes profetas. Então, Samuel dijo a Saúl que ele encontraria esses profetas e mais adelante ele encontra esses profetas e empieza a profetizar e muita gente mira e vê, pero este não é hijo perdona, se me passou o nome del padre. Empiezam a contestar, pero este não é Saúl. E Saúl profetizando. Então, já era para que o povo empezara a ver Saúl para aceitar Saúl como o novo rei. Então, a Bíblia diz deste grupo, não dá nomes a eles, solamente habla deste grupo de profetas. Aí o profeta Gad, de 1 de Samuel 22:5, quando Davi huía de Saúl, nesta ocasião, Gad profetizou para que Davi saliera de onde estava e fuera a Judá. Então, este foi o profeta chamado Gad. Natã, em 2 de Samuel 7:2, junto com Gad, era capelão em la corte. Este Natã é o mesmo Natã que confrontou Davi a respeito de Betseba. Ele também profetizou a Davi que Davi ia descansar e que outro ia construir a casa do Senhor. Ele mesmo profeta. E o profeta, bueno, aí escreve Ahías, pero é Ahías.
é um H, não um J. Amém? Em 1 de Reis 11, 29. Este profetizou a respeito da vida de Jeroboão. Quando Jeroboão ia por um caminho, Aías le encontrou, rasgou seus vestidos, cortou em partes e deu para Jeroboão 10 troços. E disse, aqui Deus está te dando as 10 tribos. Então, este é o profeta que profetiza a respeito da divisão do reino de Israel. Amém? Vamos aos exercícios. Número 1. Ao largo da conquista de Canaã, a base da operação de Israel foi Gilgal, letra A. Hacia a metade da conquista, o tabernáculo se instalou em Siló, donde el arca permaneció hasta el final de los juízes. A través de Israel, Deus estava estabelecendo uma nação própria, preparando assim o caminho para letra A, a avenida. Em la época de los juízes, o centro religioso nacional estava em Siló. Davi, durante seu reinado, conquistou Jerusalém de las manos de los jebuseus. Amém. Texto 4, página 89. O reino dividido. Hermanos, esta introdução que estamos fazendo da bibliografia, quizás às vezes queda algumas coisas, algumas perguntas que estamos passando. Pero esta parte é solamente para que entendam alguns pontos. Depois, el decorrer del curso, vamos falar pausadamente sobre cada tema. Vamos falar sobre cada reinado, vamos falar de los profetas, vamos falar de todo com mais detalhes. Esta parte de la bibliografia é solamente para que entendamos e possamos abrir um pouco o entendimento a respeito de coisas que mais adelante vamos aprofundar. Assim que não os preocupais, vamos a ter espaço e falaremos mais profundamente de cada monarquia, de cada rei, de cada coisa que sucedeu. Amém? O reino dividido. O reino dividido de 975 ao 606 a.C., um período de mais de 300 anos, desde a divisão do reino entre Israel e Judá, hasta os cautivérios de los reinos del norte e del sur. Los livros de 1 de Reis 12, 22 e 2 de Reis em sua totalidade. E 2 de Crônicas 10 ao 36 abarca esta época. Ao princípio, Salomão governou bem, com humildade e piedade. Sin embargo, ao envelhecer, convertiu em idólatra e tuvo numerosas esposas de los pueblos paganos. Por isso, Deus provocou a divisão do reino profetizada por Aías em 1 de Reis 11, 29 ao 31. Em 935 a.C., Salomão morreu. O novo rei foi Jeroboão, seu filho. Aqui, hasta então, era um reinado solo. E quando Salomão morre, queda todo um processo de idolatria. Os estudos demonstram que Salomão foi contaminado por la idolatria de las mulheres com quem ele se casou. Então, quando ele morreu, tinha deuses em todos os sítios. O povo estava totalmente contaminado. Jeroboão, que era seu filho de linaje real, quedou em seu lugar. Pero antes já tinha a promessa de Jeroboão. Quando Salomão se enterou que Aías havia profetizado a Jeroboão que ia dividir o reino, Jeroboão trabalhava para Salomão e Salomão começou a perseguir Jeroboão. Nessa persecução, Jeroboão huyó para Egipto. Aí também
se adaptou às coisas de aí e consigo, quando vino, ha traído também muita idolatria e crenças distintas. E quando Jeroboam, seu filho, entra, empieza o problema, porque Salomão, para a construção do templo e para outras coisas, puso sobre a gente muitos impostos. E o povo chegou, chamou a Jeroboam, vamos aí falar com Jeroboam e perguntar se puedes bajar um pouco. Pero quando chegou, Jeroboam não escutou, buscou conselhos com seus ancianos, os ancianos mandou que bajara, pero ele disse, não, este conselho não me vale. E foi a falar com seus amigos, de sua idade e tudo. E eles disseram, não, se tu padre era malo, tu tens que ser mais, tu tens que cargar um pouco mais o povo. E aí empieza a divisão. E uns se foram com Jeroboam e outros ficaram com Roboam. E Jeroboam, então, subiu ao monte, que foi a parte que consigo levou 10 tribos. Por quê? Porque havia mais gente revoltada, querendo um câmbio em Israel, pero este cambio era solamente por los impuestos e não por, de verdade, ter a presença de Deus consigo. Amém? Então, temos o reino do norte. O reino do norte foram as 10 tribos que foram com Jeroboam. Estas 10 tribos se tinha como capital Samaria, que hablamos anteriormente de Samaria, em lição 6, creio, quando estávamos falando a respeito das escrituras. A divisão passou a chamar-se Israel e tinha 10 tribos. Em las profecias também se chama Efraim e Samaria. Su primeiro rei foi Jeroboam. A religião oficial adotada foi a adoração del bezerro. Que passou? O povo bajava o monte para ir ao templo adorar. Então, Jeroboam, que isso? Não, eu vou fazer um Deus aqui para que nadie necessite bajar o monte e adorar. Assim, eu não vou perder gente. Se a gente empieza a bajar muito para adorar, empezará a não volver. Então, é quando ele faz o primeiro bezerro para adoração, para que o povo não bajara hasta el sur. Amém? La capital de... Não, subamos um pouco. Se hundió em el balaísmo, que é o culto ao bezerro. Os profetas dessa época foram Eliseu e Elias. Eliseu e Elias estavam nesta parte norte com o reinado de Jeroboam. A capital do reino foi Samaria, a partir do rei Omri. Antes de isso, Siquém, Penuel e Tissa serviram como capitales. Em el ano 734 a.C., o reino começou a ser levado cautivo à Assíria, segunda de Reis 15:29. E nesta ocasião, o rei Tiglat-Pileser III, também conhecido como Pul, levou cautivas as partes septentrional e oriental do reino. É o chamado cautiveiro Galileu. Em 721 a.C., outro imperador, assírio, Sargón II, completou o cativeiro do reino de Israel, levando-se o resto de seus habitantes à Síria. Sargón é o rei mencionado em Isaías 21. A Síria enviou gente de seus domínios, incluído Babilônia, para repoblar as cidades de Samaria. Isto deu origem a los samaritanos, que continua até o tempo do Novo Testamento. Como vimos em el texto 1 de la lição 6, aprendemos que Samaria, que passou com ela? O rei ha traído um montão de gentes de outros sítios, de outros países, outros pueblos, para poblar Samaria. E de aí houve a língua de los samaritanos e todo um processo e um problema. Por quê? Porque também nesses pueblos, quando houve esta invasão, houve aí também uma mescla de idiomas, uma mescla de línguas, de linguagens,
E isso com que os samaritanos também mais adelante vamos ver que tinham problemas com os judeus após a volta do cativeiro. O reino de Israel durou 250 anos. Tuvo 19 reis, o último de los quais foi Oséias. Todos eles adoraram ao bezerro. O pior de los monarcas foi Acabe, e o melhor foi Joram, que rompeu com a estátua de Baal, pero adorou ao bezerro. Todos os reis de Israel, do reino del norte, podes apontar, reino del norte, Israel, Samaria, Jeroboão, invasão assíria. Porque isto sempre vamos a ter uma dúvida, reino del norte, reino del sur, então temos que estar claro para não haver problemas nas avaliações. Amém? O que passou aqui? Oséias, foi o último rei. A promessa, lo que Deus dijo que iba a esparcir o pueblo, já estava dada. Então, Oséias começou a não passar ao povo assírio os impostos. Ele queria ser um pouco mais esperto, um pouco mais inteligente. E disse, não, eu não vou dar os impostos. Então, o rei se entera de isto e aí se termina e se acaba todo o reino do norte. Então, as 10 tribos que aí viviam foram todas esparcidas. Amém? Que hizo ele? Pegou gente de aí, levou cautivo e atraído outros para aqui. Então, quedou indo e venido gente para esta região de Reino do Norte. A partir desta época, a cronologia bíblica é mais precisa. Só uma coisa, aqui tem uma observação também que é importante. O rei Acabe, aí também tem um fallo de grafia. O rei Acabe foi o pior rei, o pior de los monarcas, aí abaixo. O pior de los monarcas foi Acabe. Acabe quem era? Acabe era o marido de Jezabel, uma mulher terrível. Então, Acabe hizo muitas coisas malas que desagradavam ao Senhor. E o melhor de eles foi Joram. Pero Joram destruiu a Baal, pero quedou com o bezerro. Então, quitou um pouco e deixou o outro. Pero de todas maneiras, todos hicieron os 19, hicieron lo malo delante do Senhor. Hacía um pouco bueno, depois volvia outra vez para a idolatria. A cronologia bíblica é mais precisa na época do cativeiro, por quê? Porque Roma empieza a aparecer aí. Empieza os Jogos Olímpicos gregos, que começaram em ano 776 a.C., e celebravam a cada 4 anos. Então, tinha como ter o calendário mais fijo, as fechas do cativeiro e do retorno são mais precisas, porque a partir de aí entram os romanos e começam a escrever e deixar tudo marcado para que hoje tenhamos todas estas informações mais claras. São uma guia razonável para calcular as fechas. Outra valiosa fonte como líder utilizado por los expertos de la matéria foi los Análises de Roma, também conhecido como Análises Maximi, que são registros históricos de tudo o que se passava todos os anos. Eles apontavam tudo o que solia acontecer politicamente, em los militares, las guerras, los números de muertos, los números
de tierras conquistadas. Então, estes análises máximos ou análise de Roma eram muito precisos. Eles apontavam todo o que ganhava, todos os despojos, tudo que passava por aí era apontado. Então, temos fechas mais exatas de todo que passava nesta ocasião. Estado este que foi fundado em 753 antes de Cristo. Amém? Este foi o reino del norte. Israel, profetas da época, Eliseu e Elias, primeiro rei Jeroboão, e foi invadido por a Síria, o reinado de Síria. Reino del Sur, Judá. Además de destruir o reino del norte, a Síria invadiu Judá em 713 a.C., 2 de Reis 18, 14 e 16, e capturou toda a nação, exceto Jerusalém. Em 701, 2 de Reis 19, em essa ocasião, o anjo do Senhor abateu 185.000 assírios. Em ambos casos, o rei implicado foi Senaqueribe. Aqui temos a história de Ezequias, na época desta invasão, o rei de Judá, em reinado de Judá, o reino do sul. Esta invasão foi Senaqueribe que tentou entrar e invadir a Jerusalém, pero Ezequiel começou a orar e a clamar ao Senhor para que o Senhor pudesse intervenir e fazer com que o plano de Senaqueribe não fosse executado, e foi logrado por las orações de Ezequias. A Síria foi derrotada por Babilônia em 607 a.C. O reino del sur se chamava Judá. Marquem isto, é importante. O reino del sur se chamava Judá, formado por 2 tribos. 10 quedaram com Jeroboão e essas 2 tribos quedaram com Roboão, Judá e Benjamim. Muitos de Efraim, Manassés e Simeão também se uniram a Judá. Simeão, que estava ao sul de Judá, não tinha meios de comunicação com as tribos do norte. Ou seja, quizás eles foram mesmo com o reino del sur por questões de território e não por eleições. A capital seguia sendo Jerusalém. Depois do cativeiro do reino del norte, o reino de Judá aún durou mais 100 anos. Tuvo a destruição do reino del norte e o reino del sur quedou mais 100 anos. ¿Por quê? A religião oficial era o culto a Deus, pero a nação se hundiu tanto em la maldade, incluindo o balaísmo e as práticas cananeias, que não houve outra salida que acabar em el cautivério babilônio. E foi aún pior que o reino del norte. Ezequiel 16, 46 ao 48. El 47 diz que o reino del sur viram o norte e viram a Sodoma, e aún assim conseguiram se corromper. Ou seja, viu tudo o que passou, tudo o que sucedeu com o povo do norte, e mesmo assim seguiram desobedecendo ao Senhor e fazendo lo malo delante de los ojos de Deus. E com isso, ele não foi totalmente destruído. ¿Por quê? Porque Deus tinha uma promessa dada a Davi. Que dijo Deus a Davi? Que não quedaria assim, um remanente, que sempre teria alguém em la casa de Davi. Judá, reino del sur, tuvo 20 reis. El último foi Sedequias. Hubo 3 reis buenos, Ezequias, Josías e Joás. Ezequias conseguiu quitar muitas coisas em la época, em sua ocasião. Era um rei que buscava adorar ao Senhor, que buscava entrar em la presença de Deus. E no final de seus dias,
tuvo muitos problemas porque quiso fazer coisas sem a autorização do Senhor e aí perdeu a presença de Deus. Josias também foi um bom juiz, começou bem, descobriu muitas coisas, mandou restaurar o templo e aí na restauração o sacerdote encontrou dentro das paredes os livros escondidos. Começou a ler na casa de Deus e aí houve começou a trazer cultos que estavam perdidos de volta para Israel. Joás tinha 1 ano quando Atalia invadiu, ele queria o domínio, queria ser rei, e Joás foi escondido com 1 ano de idade. Com 7 anos, voltou e tomou outra vez o reinado. Começou a reinar com 7 anos. Também hizo coisas buenas, pero como todos, sempre passou alguma coisa que mais adelante vamos falar especificadamente de cada rei. Amém? La satânica Atalia, hija del rei Acabe, foi a pior de todas. É esta que usurpou o reino e queria matar todos os descendentes para quedar com o trono. O principal mensagem de los profetas foi contra a idolatria, ao que gritaram em vano. Sempre a idolatria sobrepassava todas as outras coisas. Exercícios. Coluna A com coluna B. Período compreendido entre a divisão do reino e os cautivérios de los reinos del norte e del sur. Reino dividido, letra B. Governou bem ao princípio com humildade e piedade. Salomão, letra D. Foi o sucessor do reino tras a morte de seu padre Salomão. Roboam, letra A. Havia predito a divisão do reino retrasada por Deus em favor de Davi. Ahías, letra E. O último rei de Israel. Oséias, letra C. Com a divisão de Israel em 2 reinos, o reino do sur passou a chamar-se Judá, letra F. Profetas. Cuando hubo la separación era Roboam y Jeroboam. Y el reino del norte fue el que no quiso pagar los impuestos. Sim, seria assim. Jeroboam, o reino do norte, junto com o povo, foi hasta Roboam, que era o rei, sucessor de Salomão, e pediu que bajaram os impostos, e ele não quis bajar. Como ele não quis bajar, o povo começou a revoltar-se. Pero já tinha uma profecia de Ahías em relação à vida de Jeroboam. E muitos sabiam disto. Então, Jeroboam juntou todas estas tribos que queriam seguir com ele e foram para a parte norte. E aí quedaram. ¿Jeroboam también era hijo de Salomón? Não, Jeroboam não era filho de Salomão. Filho de Salomão era Roboam. Jeroboam trabalhava para Salomão. Era um homem muito inteligente. A Bíblia diz, a ver, deixa ver. Aqui é onde está, que te digo, que assim de memória não me acordo, onde está escrito que diz que Ahías, vai, eu vou passar por Ahías e aí eu creio que tem. Ahías encontrou Jeroboam quando Jeroboam estava trabalhando para Salomão. E isso é a profecia, quando isso é a profecia, Salomão se enterou e começou a perseguir a Jeroboam para matar Jeroboam, quando ele huyou para Egipto. Então, Jeroboam não é filho de Salomão. Amém? Claro? Se não está claro, disse que aclaramos. Amém. Sim, é um pouco confuso, por isso digo, vamos, Como se llaman casi igual,
Sí, 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 sí. Uno como... Que le vamos a entender cuando se estudie cada reino. Sí, exacto, exacto. Pero tiene que quedar más claro, porque si no, más adelante también sigue confuso. Tiene que entender desde el principio para no tener problema más adelante. No, pero la cita bíblica también es buena porque Sí, sí, eso lo explica en la Biblia. sí. Por eso me gusta leer, porque así queda más claro. Cuando leemos, entendemos mejor. El ministerio, me acuerdo cuando llegué a Ahías, yo creo que está marcado, y lo he marcado aquí. Amén. Profetas de reino dividido. El ministerio de los profetas en general duró unos 400 años, del 800 ao 400 antes de Cristo. Hubo escuelas de profetas en Betel, 1 de Samuel 10:5. Ahí dice lo que hablamos antes, que Saúl encontra um grupo de profetas. Não especifica quem eram, só que era um grupo de profetas. Em Ramá, 1 de Samuel 19:19, Saúl envia uma mensagem para que traga a Davi. E aí também aparece um profeta que também não tem nome. Jericó, 2 de Reis 2:5, aí Eliseu escuta a Bíblia diz que Eliseu escutou dos profetas lhe perguntar: tu sabes que tu Senhor será quitado, verdade? Para os que não conhecem a história, quando Deus avisou que Elias ia ser levado. Então, aqui a Bíblia diz que esses profetas perguntaram, só que tampouco tem seus nomes. São profetas anônimos. Dice, su Senhor será quitado. ¿Tú sabes? Então, estes são os profetas de Jericó. Profeta em Gilgal, 2 de Reis 4:38. Esses profetas foram os profetas que estavam com Eliseu quando houve um problema de la olla de la muerte. Não sei se todos conhecem essa história. Quando Eliseu manda fazer uma potaje e uno de los profetas, uno de los hombres que estavam juntos vão colher hierbas e correm calabazas silvestres e coisas mortais. Então, hace el potaje. Esta pregação durante muitos anos ha sido muito comentada, como se descobriera ella este dia. Eu me acuerdo há muitos anos, havia muerte em la olla. Era o tema de las prédicas de esta passagem. Quando o profeta se entera de que a hierba e a calabaza que tinha aí, em português diz só la hierba, pero a Bíblia de aqui diz, querem ler? Diz 2 de Reis 4:38. Quem encontrar, mais rápido. Diz que ele vê e disse, hay muerte en la olla. E aí também não se diz o nome do profeta. Solamente diz que a hierba era a hierba daninha de muerte. Amém? 2 de Reis 4. Sí, espera, deja mirar aqui. 38. Não, lê para nós solamente donde... A ver. 39, eu creio. Não, 40. 2 de Reis 4:40. Exato. Antes aí aparece que eram profetas, pero tampouco disse o nome de los profetas. Depois os hermanos leem porque é uma história muito interessante.
Bueno, a Bíblia inteira, as histórias são interessantes. Amém? Los profetas del Reino del Norte. Em ordem cronológica, el ejército de la profecía durante el reino dividido tuvo lugar como siguen los profetas no literários, como já hablamos antes, profetas que não escreveram nada. Los dos personagens anônimos mencionados em 1 de Reis 13, estes profetas profetizaram a Jeroboão sobre seu pecado, sobre o pecado que Jeroboão estava traindo ao pueblo e haciendo com que o pueblo cometera. Elías, que, bueno, este não necessita apresentações, 1 de Reis 18, outra pessoa anônima, 1 de Reis 20, 13, que ele profetizou para o rei Acabe, dizendo que ele ia ganhar, apesar de tudo que ele fazia, ele ia ganhar a guerra para que o nome do Senhor fuera glorificado. Também não tem nome. Micaías, este profetizou a caída de Acabe. 1 de Reis 22, 8. Eliseu, hablamos dele agora, tampouco necessita. Obed profetiza ao exército de Acaz, que era outro rei, que devolvera os cautivos que ele tinha em seu controle. Amém? Profetas literários. Que são profetas literários? Os que escreveram. Jonas, del pez, não? Oséias, ele que casou com a prostituta. Amós, profeta de Judá, que tinha mensagem para o reino do norte. Miqueias, que é o mesmo caso de Amós, profeta de Judá, que profetizava para o reino do norte. Profetas del sur, antes del exílio. Profetas não literários. Profeta Semaías, 2 de Crônicas 12, 5. Semaías profetizou na época de Roboam. Ido, 2 de Crônicas 12, 15, também profetizou na época de Jeroboam. Azarias, 2 de Crônicas 15, 1, profetizou para o rei Asa. Reú, 2 de Crônicas 19, 2, profetizou na ocasião para o rei Josafá. Eliezer também, 2 de Crônicas 20, 37, profetizou em reinado de Josafá. Uma pessoa anônima, 2 de Crônicas 25, 15, profetizou em reinado de Amazias. Ulda profetiza, 2 de Reis 22, 14, profetizou em los tempos de Josias. Urias, Jeremias 26, 20 e 23, para o rei Joaquim, que depois este mesmo Urias foi perseguido e morto por Joaquim. Anani, 2 de Crônicas 16, 7 ao 10, profetizou na época de rei Asa. E Jaziel, 2 de Crônicas 20, 14 ao 18, que profetizou em los tempos de Josafá. Profetas literários del sur. Joel, o profeta Joel, não sabemos o tempo exato. Leyendo o livro não se tem ideia do tempo que de verdade, onde estava, com quem estava o profeta Joel. É profeta que habla de castigo, pero também habla de salvação. Então, não temos uma explicação que reinado estuvo Joel. Amós, com mensagens para o reino do norte também. Isaías e Miqueias, que foram contemporâneos e ministraram pouco depois do cativeiro do reino do norte. Isaías também profetizou em reino do norte, pouco antes de sua deportação. Sofonias era homem da família real, mais ou menos profetizou aí na época de Josias,
na época em que Nínive também não havia sido destruída. Naum, que profetizou também para Nínive, Abacuque e Abdias, estes também tinham mensagens para Edom. Estes 4 últimos eram contemporâneos. Jeremias profetizou antes e durante o cautivério de Jerusalém. Suas mensagens não estavam registradas em ordem cronológica. Foi contemporâneo do grupo de profetas que lhe precederam. Abacuque lhe ajudou em Jerusalém. Estes são os profetas literários do tempo del sur. Amém? Ejercicios. El ministerio de los profetas duró aproximadamente 400 años. Algunos de los profetas no literarios son y Eliezer. Exacto. Letra C. Algunos de los profetas literarios son Isaías. Letra A. Amém. Texto 6, página 93. O reino de Judá foi levado cautivo à Babilônia em 3 grandes oleadas sucessivas, como sigue. Primeira, em el año 600 a.C., com Nabucodonosor, um dos mais grandes monarcas de todos os tempos, segundo rei del nuevo imperio babilônico, submeteu e encarcelou a Joaquim, rei de Judá, e levou cautivo a los miembros de la família real, incluindo Daniel 1 ao 3 e Daniel 6. E nesta começou o exílio de 70 anos. 3 anos depois, Joaquim se rebelou contra a Babilônia em 2 de Reis 24:1. Esta foi a primeira leva de cautivos. Levou quem? A família real e Daniel. Segunda leva, em 597 a.C., também Nabucodonosor regressou e saqueou o templo, levando cautivo o rei Joaquim, filho de Joaquim, assim como outros 100.000 judeus, entre príncipes, funcionários e dirigentes, que formavam a aristocracia judia. Nombrou a Sedequias, um rei muito perverso, que a Bíblia nos diz que foi um rei terrível, tio de Joaquim, rei em seu lugar. O profeta da época, Ezequias, também foi levado cautivo. Hecho que se describe em 2 de Reis 24, do 10 ao 17, e 2 de Crônicas 36, del 9 a 10. Sempre que leemos estas histórias, e eu digo a los hermanos, la parte de arriba de la Biblia donde tiene referencia en otro libro, es bueno que lea toda la historia en los 3 libros o en los 2 libros donde tiene la referencia. Porque el cambio de un escritor para otro complementa la historia y hace con que entendamos mejor lo que de verdad pasó en esta ocasión. Amén. La tercera leva de cautivos en 587 a.C., las tropas de Nabucodonosor atacaron de nuevo la capital Jerusalén, tras 18 meses de asedio, rompiendo las murallas de la ciudad y la incendiaron, incluindo el templo y los edificios públicos. Masacraron a la población, filtraram os ojos de Zedequias. Tiene uma promessa lá em livro de Jeremias. Jeremias profetizou que Zedequias seria assado vivo. No livro de Jeremias, para entender quão terrível foi este rei. Filtraram os olhos de Zedequias e o rei vassalo que ocupava o trono e se lo levaram esposado com outros numerosos cautivos de Babilônia, junto a los utensílios do templo.
Solo dejaron los pobres de la tierra para que se ocupara de las cosechas. Segunda de Reyes 25, 8 ao 12, Segunda de Crônicas 36, 17 ao 20, Jeremias 39 e Jeremias 52. Nabucodonosor tardou quase 20 anos em completar a destruição de Jerusalém. 5 anos depois, 582 a.C., as mesmas tropas volvieron por terceira vez para um novo castigo. Se llevaram mais cautivos, Jeremias 52, 30, porque a gente que quedava em la terra huyó para Egipto. Foi uma leva de 745 pessoas levadas cautivas nessa terceira, porque muitos sabiam que tinha a invasão, huyeron de aí, para não serem levadas cautivas. Isaías e Miqueias, profetas contemporâneos do reino de Judá, predijeron este cautiverio 100 anos antes de que sucediera. Isaías 39, 6, 4, 10. Jeremias havia dito que duraria 70 anos. Jeremias 25, 11 e 12. Ao parecer, assim foi como o reino chegou a seu fim. Como organização centralizada, o reino deixou de existir temporalmente. Pero como organismo, es decir, como pueblo, sobrevivió tanto ao exílio babilônico como a sua dispersão por el mundo em los siglos seguintes. Com el advenimiento de Cristo, este reino começou a revivir em el milênio, tendrá sua plenitude. Em el milênio tendrá sua plenitude. Lucas 1, 32, 33. Aqui, os profetas estavam avisando para que o pueblo pudera volver a Deus, arrepender de seus pecados, pero el pueblo não escuchava. Seguia haciendo lo que era malo delante del Senhor e assim não tuvo outro remédio que não llevar também o pueblo de Judá. Foi lo que mais tardou, ¿por quê? Porque aún tuve reis que agradaram a Deus, buscavam o Senhor, haviam pessoas que aún buscavam a Deus, haviam os sacerdotes que aún eram fieles e por isso Deus foi prolongando, foi usando de benignidade para que este dia não chegara, pero chegou. O cautiverio de Judá foi, em parte, o resultado da desobediência de los judíos a las palavras do Senhor em Levíticos 25, 1 ao 7. Esse eu vou explicar um pouco, é melhor que ler todo. Em Levíticos 25, de 1 ao 7, se quereis abrir as Bíblias, a palavra habla del año sabático. A cada 7 anos, vas a plantar durante 6 anos, hacer la cosecha, preparar de nuevo, plantar de nuevo. Pero en el 7º año es año sabático. Ou seja, este año não é para plantar, é para deixar que a terra descanse. Era uma ordem do Senhor. O Senhor deu a Moisés muitas ordens que eram para o bem da humanidade. Se a terra descansa por um ano, quando volve outra vez, volve nova, forte. Pero o povo não queria saber disto. O povo queria plantar e comer, fazer todo igual com a idolatria. Ou seja, eles foram rompendo todas as leis e mandamentos do Senhor, uma a uma. Não quedou, eu creio que não quedou nenhuma lei, nenhum mandamento que não fuera rompida por eles. E aqui diz que foram mais de 500 anos sem deixar que a terra descansara. Ou seja, passaram muito tempo. Então, foi se prolongando e a terra não teve descanso.
Então, com tudo que tinha que fazer e não fizeram, foi juntando. E a benignidade do Senhor se terminou. E começou a trazer a destruição para este pueblo. Agora bem, 70 anos é o total de anos sabáticos. 70 anos sabáticos que eles não deixaram a terra descansar. Foram 70 anos de cautiveiro. 70 anos de desobediência, 70 anos de cautiverio. Foi o que passou em Israel. Levíticos 26, 33. Deus, 26, 14, 33, 36, 43. 2 de Crônicas 36, 21. Todos esses falam del ano sabático. Que teve um espaço aí de 490 anos. Deus sabe tratar muito bem as pessoas e nações que quebrantam suas leis, incluso as leis civis. Eram leis para sobrevivência, eram leis para melhora, eram leis, pero el hombre, como sempre, crê que sabe mais que Deus. As leis de Deus, quando se obedecem, traem bendição. Quando se quebrantam, castigo. Se não chega, pronto, é por la misericórdia de Deus e suas misericórdias que não têm fim. Lamentações 3:22. Outras causas del destierro já se han mencionados em parágrafos anteriores: a maldade, a idolatria e o atrevimento e o atrevido desafio a Deus. 2 de Crônicas 7, 19, 20. 2 de Crônicas 7 diz que se não andares em mis estatutos, se podeis abrir, os arrojaré de mi tierra. Estava escrito, hablado, e também arrojaré de mi presença. Assim disse a palavra do Senhor. Verso 19. Mas se vosotros os volveres e derrareis mis estatutos e mandamentos que he puesto delante de vosotros, e fueres e servires a deuses ajenos e los adorares, yo, 20, os arrancaré de mi tierra, que os he dado. E esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. La profecía estaba dada, la orden estaba dada, pero el pueblo seguía sin creer en el Señor. Jeremías 29, 22 es donde habla que el rey sería asado vivo. Para si alguien. Jeremías 29, 22. Sí. A ver aquí. La historia de los pecados de Israel desde el punto de vista divino puede encontrarse en Ezequiel 20 y Jeremías 5, 7:30. Tárquico Prisco reinava em Roma quando Jerusalém foi destruída. Exercícios. Amém? Página 94. Em 587 a.C., o exército de Nabucodonosor atacou a cidade de Jerusalém. Profetas que predijeron o cautiverio babilônico 100 anos antes de que sucedera. Isaías e Miqueias, sim. O cautiverio de Judá se debió en parte a la desobediencia de los judíos a las palabras del Señor en Levíticos 25, 1, 7 relativos a año sabático, acordando
que não ha sido solamente por el año sabático. Já hablamos antes de la idolatria e todas as outras abominações, amém? Esto é solo mais um complemento de todo lo que de todo lo que dejó de hacer el pueblo. Año sabático, letra D. Sim, em parte. Quando Jerusalém foi destruída, Roma reinou em Tarquinoprisco. Letra B. Texto 7. Restauração tras la cautividade. El cautiverio durou 70 anos, del 606 ao 536 a.C. Livros escritos durante esse período: Jeremias, especialmente los capítulos 39 adelante, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Esdras, Neemias, Esther, Ageu, Zacarias e Malaquias. Algumas particularidades caracterizam o ministério de los profetas Daniel, Ezequias e Jeremias. Ezequiel permaneceu em la corte del Império Babilônico, procedia de uma família real hebrea. Daniel. E Daniel foi em la primeira entrada de Nabucodonosor, onde levou la família, toda a família real. Daniel estava junto. Ezequiel foi remetido a um campamento entre os cautivos. Sua mensagem ia dirigida a todo Israel. Ezequiel era um sacerdote e ele quedou em el meio do povo, de los cautivos. Aí estava ele. Jeremias permaneceu entre el remanente que quedou em la tierra prometida. Jeremias foi um dos últimos. Por isso, Jeremias chorou tanto, porque falava e o povo não creia, le perseguia e ao final já sabemos o que passa. O cautiverio curou a Israel de la idolatria de uma vez por todas. Necessitou tanta coisa, hein? Desde entonces, los judíos pueden ser acusados de otros pecados, pero no de idolatría. El cautiverio también trajo otras bendiciones, tales como las escrituras comenzaron a ser estudiadas, copiadas y enseñadas. Las sinagogas surgieron en esta época. ¿Por qué? Porque antes solamente adoraban en el templo. Ahora no hay más templo, entonces empezaron a tener las sinagogas. Los imperadores babilônicos durante o exílio de Israel, es decir, durante todo o Império Babilônico, foram Nabucodonosor, 625 a 605 a.C., se deshizo del yugo assírio em el 625 a.C. e fundou o novo Império Babilônico. Nabucodonosor destruiu, acabou com a Síria, o povo assíria, e dominou totalmente o que a Síria estava aí. Porque o reino do norte havia sido destruído por a Síria. E o reino do sul foi por Babilônia. Já a Babilônia destruiu a Síria. Em 606 a.C., com a ajuda de los medos, conquistou e destruiu Nínive, a capital do Império Assírio. Em 605 a.C., derrotou Egipto, na época era Neco II, em la famosa batalha de Carquemes. Carquemes era uma cidade que quedava em la orilla do rei Eufrates. Hoje seria Turquia. Seria na região de Turquia. Aí houve esta batalha que Nabucodonosor saiu vencedor. Nabucodonosor, outra vez, 606 a 565 a.C., foi o maior governante babilônio. Levou a los judíos a cautiverio e destruiu Jerusalém. Tardou 20 anos em completar o cautiverio, ao que poderia haberlo hecho de uma sola vez. É possível que Daniel,
que era su consejero, contribuyera a retardar a construção do reino de Judá. É evidente que Daniel influyó en la personalidad de este monarca, tal como se reconoce en el libro de los profetas, del profeta. Porque Daniel fue levado en la primera vez que Nabucodonosor entró. Entonces, Daniel ya estaba ahí quando foi outra vez e a terceira vez. Então, aqui temos a informação que se tardou seguramente porque Daniel, já conhecemos a história de Daniel e seus três amigos. Então, houve uma influência de Daniel a respeito do povo por causa disso. Tardou tanto tempo para terminar tudo isto. Temos o malvado Merodach. Seria Evil Merodach. Ebil. E-U-B-I-L. Ebil. Ebil. Merodach. Sim, porque eu creio que na hora da tradução ha traduzido Ebil é malvado. Não sei, porque eu creio o nome é Ebil. Sim. E-U-B-I-L. E-U-B-I-L. Ebil significa malvado. Sim, e não é malvado. Eu creio que na hora da tradução quedou assim. O nome é Ebil Merodach. Lá é Nepopalazar, que é o padre de Nabucodonosor. Eu digo, sim, verdade, perdão. Sim, é Nepopalazar. Está correto. É o padre de Nabucodonosor. É a linhagem de Nabucodonosor aí. E Ebil Merodach também era filho de Nabucodonosor, pero este segundo Nabucodonosor, e este foi assassinado por el segundo aí, por la letra D. Neriglissar era cunhado de Ebil Merodach e queria usurpar o trono, então mandou matar Ebil Merodach. Não, isso são histórias escritas. Sim, Nabucodonosor e alguns outros reis, sim, pero estes de aqui não, estes são histórias, histórico. Se busca em um livro, vais encontrar porque é história, ok? Este outro, Labas Marduk, também tem uma L-A-B-A-S-H-I. Tem uma diferença também, creio que aí há a tradução. Labash Marduk. Labash Marduk também teve um processo curto, era neto de Nabucodonosor. Estes três, de lá ao E, eram da mesma linhagem. Eram todos filhos do primeiro aí, Napopolazar. E todos eram filhos de Nabucodonosor e todos eles, depois de Evil Merodach, foram todos mortos por questões políticas e civis e militares e tudo. Este último era filho de Neriglissar e aqui termina o reinado de Nabucodonosor. Nesta parte se acabou Nabucodonosor. E aí agora empieza o novo reinado, que em Daniel temos os escritos. Estes nomes não há em Daniel. Em Daniel só há Nabucodonosor. O profeta Daniel conviveu com todos estes imperadores, sobretudo com Nabucodonosor. Daniel 1:21.
Em 536 a.C., Pérsia submeteu a Babilônia e dominou o mundo hasta o ascenso de los griegos em 330 a.C. Antes, Pérsia havia conquistado Média, formando um único domínio. Ao final do exílio de 70 anos, Ciro já temos em Daniel, o primeiro governador persa proclamou o regresso de los judíos, assim como a restauração de la nación de israelita, que durante o domínio persa se dominou província de Judá. Esdras 5:8. Temos província de Judéia. Em los documentos também se la mencionava como uma de las tierras más allá del río. Neemias 2:7-9. A restauração de Judá durou pouco mais de 100 anos, de 536 a 432 a.C. Durante esse período se reconstruiu o templo e se completou o Antigo Testamento. Este segundo templo, segundo Josefo, já falamos de Josefo, creio que todos se acordam, não? Josefo não está na Bíblia. Josefo é um historiador, Flávio Josefo. É um historiador que viveu poucos anos depois de Cristo, que tem muitas histórias, muitos temas que a história em geral toda considera Flávio Josefo como um escritor de confiança em la épocas de los tempos antigos. O historiador judío era só a metade de grande que ele de Salomão. E não era tão rico em ouro e plata como aquele. Ou seja, hablamos anteriormente que predicem que tinha em el templo original 20 milhões. E este templo reconstruído por Zorobabel, por Esdras e por Neemias e depois por outros tantos homens, não tinha nem a metade de lo que era em princípio. Ou seja, reconstruíram, pero não com tanta riqueza. Durante os anos de la reconstrução, também aumentou o ódio entre judeus e samaritanos, que havia começado em 2 de Reis 17:24. Isto condujo ao cisma definitivo entre judeus e samaritanos, 2 de Reis 17:34-41. A palavra diz que os samaritanos tinham a Jeová, pero adoravam a seus deuses. Porque que passou em Samaria? Hubo uma mezcla de gente, não? Unos saíram, outros vieram. Então, hubo esta mezcla, foi o que mesclou o idioma, o que mesclou a adoração. E aí diz que temiam a Deus. É como dizer, eu creio em Deus, pero não sigo. Então, eles temiam a Deus, pero adoravam a outros deuses. Esther, uma hermosa mulher judia entre os cautivos de Israel, se convertiu em reina de Pérsia em 478 a.C., 58 anos depois do retorno de los judíos. O livro de Esther se situa entre os capítulos 7 e 8 do livro de Esdras. É como se fosse um complemento do livro de Esther, Esdras 7 e 8. Esta jovem judia ajudou sem saber a trazer ao Salvador a la terra. Su marido, o rei Assuero, é o Xerxes de la história, que tinha uma armada de 4.000 barcos com los que atacar a los gregos. Assuero era de la linhagem, los Xerxes, ou depois Xerxes foi o primeiro, depois vino Artaxerxes. Eu não sei falar este nome em espanhol. Artaxerxes, creio. Era uma linhagem
real, como Nabucodonosor foi venindo, Nabucodonosor 1 ou 2 e tal. Assim também era Artaxerxes, na época de rei Assuero. Ou seja, na época de Esther, foi uma maneira silenciosa de Deus salvar a seu povo. Se lees o livro de Esther inteiro, não vais encontrar o nome de Deus aí. Em nenhum momento se hace menção de Mardoqueu a Esther dizendo que Deus nos livre, que Deus nos salve, que Deus nos haga, que Deus... Não. Foi uma maneira silenciosa de Deus salvar seu povo da morte. Amém? Liderazgo judío durante a restauração. Página 96. Entre os líderes que alcançaram grande relevância se encontra em el âmbito religioso Josué, a Bíblia em espanhol diz Jesúa, e Esdras, e ele civil Zorobabel e Neemias, ambos em qualidade de governadores nombrados por Pérsia. Aí tem estas 4 pessoas, de las quais foram os reis encontraram, hallaram graças em suas vidas e permitiram que eles volvieran a su pueblo para empezar a reconstrução. E com cada um de eles houve uma leva de gente que o rei permitiu que volviera para o reino del sur. Amém? Profetas del período posterior ao cativeiro de la restauração. Durante o restabelecimento de Judá tras o cautiverio, o ministro profético Ageu e Zacarias, a partir de 520 a.C., reanudaram a construção do templo, paralisada desde seu início em 535 a.C. Malaquias, que exerceu seu ministério ao final da época de Esdras e Neemias. Estes foram os profetas que estavam vivos e profetizavam durante esta reconstrução entre Esdras, Neemias e Zorobabel e Jesúa. Ao igual que houve 3 oleadas de cautivérios enviados ao exílio, também houve 3 oleadas de repatriados. Primeiro, em 536 a.C., bajo o liderazgo de Zorobabel e Jesúa, ele primeiro como governador e ele segundo como sacerdote. Jesúa era sacerdote. Esta oleada começou a reconstruir o templo em el año 535 a.C. Isto nos demonstra em Esdras capítulo 1, durante o reinado de Ciro. Segundo, em 457 a.C., bajo el mando de Esdras, que vino de Pérsia com a missão principal de estabelecer o templo, como leemos em Esdras 7. Foi o fundador del gremio de los escribas. O gremio de los escribas foi criado por Esdras. Ele reuniu homens que sabiam escrever, porque não eram todos que sabiam ler e escrever. Homens que tinham boa memória. Homens que conheciam a história. Eram homens que iam escrever as leis, porque muitos pergaminos e muitas coisas já estavam rotas e perdidas. Eram homens que iam ajudar, hablando, quizás não sabiam escrever, pero conhecia a história e dictava para eles escrever. Então, este era chamado gremio de los escribas. Copista? Sim, seriam copistas porque
tinham que passar os pergaminos outra vez, mandar para as sinagogas, tinham que fazer muitas coisas. Então, começou aí a ser essa organização. Os escribas se organizaram como um corpo de copistas de la lei. Mais tarde se converteram em intérpretes. Mateus 23, 2. Aqui em Mateus, Jesus está dizendo que eles estão usando isto para querer ser muita coisa. Então, não vou aprofundar muito nesta porque se torna largo. Pero Jesus falou de estas pessoas em Mateus 23, versículo 2. Amém? El Talmud, que já é outra coisa que também já falamos, muito parecido, pero é outra. Começou a formar-se nesta época, entre a primeira e a segunda oleada, se situa o livro de Esther, 478 a.C., como hemos dito. O Talmud também começou a ser escrito nesta mesma ocasião, pero o Talmud não era os escritos como estava, mirava aqui e se escrevia, não. O Talmud era interpretações que eles faziam, como uma adaptação, como eu leio uma história da Bíblia e adapto para contar a los niños, como se fosse assim. Alguma maneira de interpretar alguma coisa para que as pessoas entenderam e pudessem praticar e fazer. Como o ano sabático. Aqui é o ano sabático. Então, eles poniam aí, tienes que trabalhar 6 anos e ele 7º deixar a terra descansar. Isto é o Talmud que existe até hoje. Terceiro, em 445 a.C., bajo o liderazgo de Neemias, um homem piedoso e patriota que reconstruiu os muros de Jerusalém. Foi copeiro do rei Pérsia, que naquele tempo de Artaxerxes Longimano, Neemias 2:1, o cargo de copeiro em aquela época era de extrema confiança, equivalente hoje ao de ministro. Neemias trabalhava como copeiro do rei. E o rei mirou sua cara e disse: "Tu estás triste, ¿qué te pasa?" Então, a partir de aí, começou ao rei autorizar Neemias a ser. E Neemias teve muitos inimigos que queriam parar a obra. Muitas emboscadas foram hechas para que Neemias parasse de fazer o templo. Há uma passagem muito conhecida que Neemias disse: "Eu estou fazendo uma grande obra, de maneira que não puedo parar." É uma das frases mais conhecidas do livro de Neemias, porque Sambalá e Tobias queriam que Neemias barrasse para fazer uma comida, alguma coisa, e ele disse: "Não, eu não puedo. Estou fazendo uma grande obra e não puedo parar, assim como nós outros. Estamos fazendo uma grande obra para o Senhor e não podemos parar." Entre os repatriados havia muitos hebreus del extinto reino del norte. Recordamos que alguns de los exilados de este reino foram levados a las ciudades de Média, 2 de Reis 17:6. Agora Média e Pérsia formavam um solo reino, lo que hacía factible el regreso de elementos de la tribu del norte. Las tribus del norte, la palabra dice que todas ellas serão juntadas. Quando houve este retorno del cautiverio, algumas pessoas de estas tribos estavam cerca, porque como havia extinguido todo, creio que muitos saíram. Quando sabes que se aproxima o mal, todos se vão. Então, aqui também diz que alguns desses exilados eram pessoas do reino del norte. Então, há vestígios aún de las tribus, de las 10 tribus de la aspersão. O pasaje de 1 de Crônicas 9:3
em alusão aos repatriados, afirma que os filhos de Efraim e Manassés, as tribos do norte, Efraim e Manassés, porque eles fazem parte da tribo de los 12? Porque eles eram filhos de José. Não eram descendentes diretos de Jacó como filhos, pero foram substituídos por José. Não aparece, não se vê tribo de José, não. Efraim e Manassés. Viviam, as tribos do norte, Efraim e Manassés, viviam em Jerusalém. Em Esdras 10:25 disse assim: Asimismo Israel. Aqui em Esdras 10:25 empieza a nombrar a gente que estava volviendo. Então, aí ele disse: Asimismo Israel, ou seja, haviam pessoas de Israel volvendo do cativeiro junto com Esdras. Ao resolver o problema de los judíos que se casavam com mulheres hititas, se menciona o reino como Israel. Também em Esdras 6:17, 8:35, se menciona em todo Israel. Ao final do capítulo de Esdras, Esdras empieza a expulsar pessoas que se casaram com homens estrangeiros e com mulheres estrangeiras. Não eram para volver, não era para entrar juntos. Então, tuvo esta separação, porque não era permitido que se casara com estrangeiros. Certamente os exilados, também Esdras 6:17 menciona todo Israel na referência de los pueblos e de los reis. Em Lucas 2:36, diz a profetisa Ana, disse que ela pertencia a la tribo de Aser. Aser era uma das 10 tribos. Ou seja, quando volvieram, tiveram pessoas que sabiam a que tribo pertencia. Porque hoje em dia, muitos judeus não sabem que tribo pertencem. ¿Por quê? Porque por la mezcla, por tantos problemas que tiveram, hoje em dia, muitos não sabem. Pero en esta ocasião, aí, neste retorno, muitos sabiam de que tribo eram e volveram do cautivério. Em tempos de Pablo e Santiago, havia centros de todas as tribos, Abacuque 26:7 e Santiago 1:1. Hechos, perdão. É importante saber que, incluso antes da deportação de Judá à Babilônia, o Reino do Sul já contava com cidadãos de várias tribos do norte, 2 de Coríntios 15, 9, 30 e 11. Certamente os exilados de Judá, quando regressavam a sua pátria, passavam por el lado do Eufrates, sendo esta uma ruta habitual, donde estavam seus irmãos do norte e guiavam a los que queriam volver a la tierra prometida. O Senhor menciona as 12 tribos em um futuro, em Lucas 22:30. Vamos a ler? Lucas 22:30. Dice assim: para que comais e bebais a mi mesa, em mi reino, e os senteis em tronos, juzgando a las 12 tribos de Israel. Será um privilégio. Amém? O Senhor, as profecias do Antigo Testamento sobre a futura reunião de las 12 tribos incluem Jeremias 3:18, Isaías 8:14, 49:6, Ezequiel 37, 21 e 22, Oséias 1:11, Zacarias 8:3.
reunião de las 12 tribos. Aí todos eles serão identificados e aparecerão. Benefícios derivados do cativeiro. O cativeiro babilônico trajo grandes benefícios a Israel. 1. A idolatria foi abolida de uma vez por todas em el meio de Israel, como já hemos dicho. Ou seja, não há mais idolatria. A lei de Moisés chegou a ser respeitada e tomada em sério. O estudo da lei se difundiu e intensificou através das sinagogas que surgiram. Renovação da esperança messiânica através do estudo da palavra de Deus e o avivamento espiritual. Projeção do sentimento nacionalista. Algum irmão abre aí, Salmo 137, para nós encerrarmos esta lição. Por lo tanto, concluímos que Israel se formou em Egipto, foi destruído por Assíria e Babilônia e restaurado por Pérsia. Encontrou? Alguém encontrou? Salmo 137? Todo. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los cauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: Cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, sino enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén. Cuando decían: arrásala, arrásala, hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada. Bienaventurado el que diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Amém. Este é cântico de saudosismo e de patriotismo que o salmista hizo a respeito de su pueblo e su tierra. Amém? Exercício, coluna A com coluna B. Durante este período se escreveram o livro de Jeremias e as lamentações de Jeremias. Letra E, cautiverio babilônico. Desde o cautiverio hasta nossos dias, os judíos já não são acusados de este pecado. C. Em 536 a.C., Babilônia foi subjugada por esta nação. Pérsia, letra A. Proclamou o regresso de los judíos del exílio. Ciro. D. Se convertiu em reina Pérsia em 478 a.C. Esther, letra B. Repasso de la lição. Encabeçou a primeira civilização pós-diluviana fundada em el reino Ciudad de Babel e luego outros. Este é de la parte 1 de la lição 7. Nimrod, letra B. O período em que Israel estuvo em el deserto se descreve em los livros del Éxodo ao Deuteronômio. Hacia la mitad de la conquista de Canaã, el tabernáculo se instalou em Silo, donde el arca permaneceu hasta el final de Jueces, letra B. Através de Israel, Deus estava estabelecendo uma nação própria, preparando assim o caminho para a venida de Cristo, letra A.
Foi durante o período de la monarquia quando a nação de Israel tuvo sua maior extensão geográfica devido às conquistas de Davi e Salomão. Letra C. Com a divisão de Israel em 2 reinos, o reino do sul passou a chamar-se Judá. Letra C. A partir del rei Onri, a capital do reino de Israel foi Samaria. Aún tem uma forra. Jesus. Vamos, vou tentar ser mais rápida em 5 minutos. Aqui, não. Ah, são perguntas. Não, perdão. Ah. É que como não tenho livro, imprimo, depois me queda um pouco confuso aqui. Ok. La respuesta es... ok. Foi profeta literário do Reino del Sur. Joel. Vale, não, já está aqui, encontrei. O ministério de los profetas durou aproximadamente 400 anos. Segundo a lição estudada, os 70 anos do auxílio começou em 606 a.C. Exerceu seu ministério profético em el período posterior ao cautivério. Letra C, Zacarias. Amém? Qualquer dúvida, mandem no grupo de WhatsApp que contestamos. Amém? Qualquer coisa que não quedou clara, podeis mandar em el grupo, irmãos, que estamos atentos e vamos contestar. Amém? Deus les bendiga.